Mais uma vez eu salve a igreja na paz do Senhor. Amém? Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Fala assim para o seu irmão, para a sua irmã, para dizer que está olha, não desanime na sua oração. Fala para ele. Não desanime na sua oração. Mas está demorando, a minha resposta não veio. Mas fala para ele, não desanime. A sua oração, Deus tem ouvido. Amém? Daniel, abra lá em Daniel. Todos nós conhecemos, né, pela palavra de Deus, a vida deste homem, servo do Senhor, homem de oração, né? Homem que tinha intimidade com Deus, homem que realmente andava com Deus, né? E tudo que ele colocava, né, em oração, ele cria que Deus o ia abençoar. Mas no capítulo 10 e no verso 12, tem um versículo interessante que diz assim, ó. Então disse-me, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Daniel orou e achava que não tinha resposta, achava que Deus não ia responder, né? Já fizemos bastante, né, campanhas, né? As igrejas geralmente fazem campanhas de 21 dias, né? Mas muitas vezes nós pensamos, já passa 30, passa 40, às vezes passa um ano, e nós achamos que Deus não tem nos ouvido, achamos que Deus não tem contemplado o que nós temos colocado na sua presença, achamos que Deus tem até nos esquecido, né? Muitas vezes nós até pensamos, acho que Deus esqueceu de mim, né? Quantos de nós já nos falamos isso? Às vezes passamos por uma luta, né? Por um problema que nós falamos, eu acho que Deus esqueceu de mim. Mas eu te digo com toda certeza, Deus não esquece de nós. Eu te digo com toda certeza, Deus já, desde o primeiro dia que você pediu a Ele já ouviu a tua oração. Amém? E Ele vai te abençoar, Ele vai abençoar a igreja. Porque aqui é interessante, né, que Ele fala, eu vim por causa das tuas palavras. Quais têm sido as nossas palavras para que Deus possa vir, se mover, se manifestar, nos abençoar? Quais têm sido as nossas palavras? Ou a nossa palavra diante do altar de Deus nem tem chegado, né? Eu lembro quando o Bruno pregou na campanha, ele dizia, né? Precisamos mais de intimidade com Deus, precisamos mais orar a Deus, porque a oração, como o pastor falou no domingo passado, é o combustível da igreja, é o nosso combustível, e a nossa oração é a nossa intimidade com Deus. E aí, quando você tiver algum problema, Daniel tinha problemas, né? Mas ele se recorria ao Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que o Deus de Israel ia abençoar. Ele sabia que as suas orações não eram só palavras, como diz o mundo, palavras que o vento apenas leva. Não, as nossas palavras estão diante de Deus. E aquilo que nós colocamos, Deus vai nos experimentar para saber se nós, até que ponto nós estamos servindo a Ele, ou até que ponto nós vamos continuar servindo a Ele, para que Ele possa também nos servir. Amém? Qual está sendo o nosso compromisso de igreja? Qual está sendo o meu compromisso? José, para com as obras de Deus, para as coisas de Deus. A busca, tenho buscado ao Senhor, né? Tenho clamado a Deus. Oh Senhor, eu quero que o Senhor venha me abençoar. Qual o nosso tempo que nós temos gastado em oração? Qual tem sido o nosso tempo? Muitas vezes nós gastamos o tempo de frente à televisão, muito tempo, né? Mas quando nós vamos nos ajoelhar, vem o sono, vem o cansaço, às vezes nem terminamos a palavra, estamos dormindo, né? Por quê? Porque a oração, o inimigo não quer que você ore. O inimigo não quer que você tenha intimidade com Deus. O inimigo não quer que você busque a Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você buscá-lo, Deus vai te abençoar. Ele sabe que quando você clamar, Deus vai te ouvir. Ele sabe porque ele conhece a palavra. E ele sabe também que Deus zela pela sua palavra.
Amém? Então ele faz o quê? Ele nos dificulta. Eu vou colocar um probleminha aqui, eu vou colocar uma situação aqui. Hoje ele não vai orar. Eu vou fazer qualquer coisa para ele não orar. Por quê? Porque ele sabe que a nossa busca ao Senhor, ele sabe que Deus nos abençoa. Ele sabe que aí o que vai acontecer? Nós vamos falar que nem Jó. Antes nós ouvimos de falar, mas agora eu tenho experiência com Deus, você tem experiência com Deus, nós temos experiência com Deus. Agora eu não ando só porque eu ouvi alguém me evangelizar ou alguém veio falar de Jesus. Não, agora eu tive experiência própria. Agora eu conheço o meu Deus. Eu sei que ele é um Deus de amor. Eu sei que ele é um Deus que me responde. Eu sei que é um Deus que está comigo e ele ouve as minhas súplicas, ele ouve o meu clamor, ele ouve a minha oração e ele ouve a tua oração, igreja. Amém? Será que Deus está ouvindo? Deus ouve. Deus ouve toda a sua, até aquilo que você acha que não há, um gemido. Deus entende o seu gemido. E se você acha que Deus não interpreta, Deus interpreta. O Espírito Santo fala: olha, o gemido dele, papai, é por causa disso, é por causa daquilo outro. Mas, papai, ele está te orando, ele está buscando. Então, papai, vem abençoá-lo. E Deus vai nos abençoar. Amém? Por quê? Porque nós estamos buscando. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 29, diz assim: e lá procuraram o Senhor seu Deus, e o acharam, e se procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós temos que buscar a Deus, porque nós vamos encontrá-lo. Eu vou encontrar, você vai encontrar, a igreja vai encontrar, e a igreja vai falar: ei, esse é o nosso Deus, é o nosso Deus que abriu o mar vermelho. Eu não vi, mas eu creio na sua palavra. Esse é o Deus que abençoou a Daniel. Eu não vi Daniel, mas eu creio na sua palavra, porque é verdade. Amém? Em 1 Crônicas 28:9 diz: 28:9: e se você, meu filho Salomão, reconheça Deus de seu pai e sirva-o de todo o seu coração espontaneamente. Olha só que interessante, ele falou espontaneamente, voluntariamente. Eu vou servir a Deus, vai ser um peso. Eu vou ter que estar lá das 8 às 9. Jesus, eu não aguento. Não, eu vou buscá-lo espontaneamente. Eu vou buscar a Deus espontâneo. Mas se a pessoa não quiser, mas eu quero. Mas se o fulano não quer, eu quero. E se o Petrano não quiser, eu quero buscar a Deus espontaneamente. Amém? Ou seja, Deus não nos obriga. Ele fala: não, faça. Não, vou buscá-lo espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. E se você buscar, o encontrará. Mas se você o abandonará, ele rejeitará para sempre. Olha só, Davi está falando para o seu filho: olha, se você buscar, Deus está contigo. Mas também, se você o rejeitar, ele também vai te rejeitar. Mas o nosso Deus, ele não nos rejeita. Amém? Ele não nos rejeita, Ele nos ama, e Ele fala: ei, filho amado, eu te amo, e eu sei que você vem me louvar espontaneamente, eu sei que você vem com o coração aberto, eu sei que você veio, sabe, querendo me adorar, querendo realmente entrar nos meus atos, a estar na minha presença. Em 2 Crônicas capítulo 15, 2 diz: e ele saiu a encontrar com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele, e se o buscarem, Ele deixará que encontrem, mas se abandonarem, Ele também vos abandonará. Mas o nosso Deus, nós viemos buscá-lo, amém? Você veio buscá-lo? Então você vai encontrar, amém? E se você veio buscar a Deus, Deus vai se revelar a você, e Ele não vai te abandonar, porque você vê todos os versículos dizendo: se nós
buscá-lo, Ele jamais vai nos deixar, Ele jamais irá nos abandonar. Por quê? Porque Ele está vendo o nosso coração, como está sendo o nosso coração colocado na presença de Deus. Como disse alguns minutinhos atrás, se nós estamos vindo espontaneamente, porque eu quero adorar, eu quero buscar, eu quero glorificar, Ele vai nos abençoar, Ele vai dar as suas bênçãos. Senhor, eu não sou batizado no Espírito Santo, mas se você veio buscá-lo, Ele vai te dar. Ele vai falar, se você veio buscar o revestimento, Ele vai te dar revestimento. Se você veio buscar a armadura de Deus, Deus vai te dar armadura, amém? Se você veio buscá-lo, Deus vai te dar. Amém? Mais um versículo. Êxodo 8:22 diz assim: tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para que nos proteja dos inimigos e na estrada, pois lhe tinham dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que abandonam. Olha só, Êxodo 8:22 diz isso, ele fala, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Amém? Se a mão bondosa de Deus está sobre todos os que buscam, Ele está na nossa vida. Amém? Porque nós o buscamos. Mas ele diz também, na continuação do versículo, que a ira do Senhor também é contra aqueles que o abandonam, contra aqueles que o rejeitam, é contra aqueles que não querem nada, que não querem nada com Deus. Mas dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Meu Deus, eu não. Eu quero estar sempre debaixo das mãos do nosso Deus, que nos guarda, que nos protege, porque nós estamos no seu caminho, nós andamos com Ele, e Ele assim também será conosco. Amém? Jó 8, versos 5 e 6 diz assim: mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, e se você for íntegro, puro, Ele te levantará agora mesmo, e em seu favor resplandecerá no lugar em que por a justiça cabe a você. Olha só, se nós implorarmos ao Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é conosco, Ele é a nossa justiça, amém? Ele é conosco, embora as pessoas possam nos tornar injustas para conosco, pode até nos enganar, não é isso? Como foi dito na palavra do domingo, as pessoas podem até querer nos enganar, mas Deus é justo. Mas Deus é justo para aqueles que o buscam, mas Deus é justo para aqueles que são retos. E aqui Jó fala: se nós estamos na presença do Papai, Ele é justo para conosco, Ele vai ser conosco, e onde nós formos, Ele estará conosco. Salmo 9, verso 10: e os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Amém? Olha só o que o salmista fala: os que conhecem o teu nome. Você conhece o nome do Senhor? Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Os que te conhecem, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Jesus jamais vai nos abandonar. Esta verdade, esta promessa, ela tem que estar gravada no nosso coração, igreja. Tem que estar lá realmente, sabe? Para nós jamais pensarmos que Deus nos abandona. Como eu disse, podemos ter problemas, dificuldades, mas esta verdade, esta promessa tem que estar sempre no meu coração, no coração da igreja, e saber que Deus não te abandona, que Jesus não te abandona, e ter certeza. Veja que os discípulos, os mártires, quanto eles padeceram, mas eles tinham certeza que Deus era com eles, eles tinham certeza que Jesus era com eles. Pedro, quando foi ser morto, crucificado, ele falou: ei, não me crucifiquem igual o meu mestre, eu não sou digno, me crucifiquem de ponta cabeça. Pode me crucificar de ponta cabeça. Mas por quê? Ele sabia que em todo o seu ministério,
Jesus era com ele. Ele sabia em todo o seu ministério que Jesus jamais o ia abandonar. Embora ele, chegou até negar Jesus, mas ainda não era convertido. Mas quando o galo cantou, ele se converteu de verdade. Ele viu aquele canto e ele lembrou, e se arrependeu, se converteu verdadeiramente, e depois foi ser mártir. Mas ele tinha certeza no coração dele: Jesus, o Senhor não vai nos abandonar. Certa feita Jesus pegou uma palavra tão dura, pesada, que o povo começou a ir embora, começou a dar as costas para Jesus, e Jesus olhando, o povo indo embora, e Jesus também esperando até que os discípulos fossem embora, porque a palavra foi dura, a palavra foi pesada. Aí vai o povo indo embora, aí Jesus olha para os seus discípulos e fala: ei, se vocês quiserem, podem ir também, não tem problema, não fica amarrado a mim se vocês não quiserem. E Pedro: ei Pedro, Senhor, para quem nós, pois, iremos, se só o Senhor é que tem a palavra da vida eterna? Amém? O Espírito Santo revela aquilo no coração dele. Ei Pedro, Jesus é o Messias. Ei Pedro, Jesus é o Filho de Deus. Ei Pedro, Jesus é o que os profetas esperavam. O Espírito Santo revela isso no coração dele. Ei Pedro, Jesus é este Filho de Deus que tanto o povo judeu ansiava ver a vinda dele. Aí revela aquilo no coração de Pedro, e Pedro fala: ei Jesus, não, eu não vou seguir a multidão, eu vou andar contigo. Sabe por quê? Porque só o Senhor é que tem a palavra da vida eterna. Amém? É só Jesus, igreja. Não tem outro que tem palavra de vida eterna. Tem uns que vão dar atalhos, tem uns que vão falar: olha, você pode fazer isso ou aquilo outro, mas eles não vão te dar a palavra de vida eterna. Sabe por quê? Porque eles não têm palavras de vida eterna. O único que tem é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por isso nós temos que buscá-lo. Por isso nós temos que estar realmente do lado do Senhor. Falar: Senhor, eu quero estar contigo. Olha o Salmo 14:2, diz assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver que se alguém tem o entendimento e alguém que busque a Deus. O Senhor olha dos céus para o Filho dos homens, para ver se alguém que tem entendimento ou alguém que busque a Deus. Deus olha para nós dos céus, e Ele encontrou no meu coração, e Ele encontrou no seu coração. Nós encontramos o entendimento porque nós buscamos a Deus, amém? Nós encontramos o entendimento real e verdadeiro porque nós o buscamos. Nós entendemos que Jesus é o sacrifício vivo para a nossa vida. E hoje nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Redentor, que Jesus é o nosso Salvador, e que Jesus vai voltar, e que Jesus está próximo para voltar. Jesus está à porta, mas nosso entendimento foi aberto, e nós fomos iluminados no Senhor, e nós andamos com Ele, porque o Senhor, nós encontramos o entendimento em Jesus Cristo, e o Espírito Santo tratou o meu coração, o Espírito Santo convenceu no meu coração, convenceu no teu coração, que é só Jesus que nos leva para o céu, é só Jesus que nos faz chegar até Deus, é só Jesus que tem as palavras de vida eterna. Então a sua oração é respondida, então você é encontrado diante de Deus, e Deus te encontra, e Deus te abençoa, e aquilo que você pedir nesta noite, Ele vai te dar. Amém? Você crê? Você crê que Deus vai te dar? Ele vai te dar. Porque é isso que Deus quer nesta noite, porque nós o buscamos. E olha, o Salmo 24, 5 e 6 diz: Ele recompensará a bênção do Senhor a Deus, o seu Salvador. Olha só. E lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam e que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amém? Deus de Jacó, hoje Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Amém? Ele foi o Deus de Jacó, mas hoje Ele é o meu Deus, hoje Ele é o teu Deus. E
e as bênçãos do Senhor Ele vai dar a mim, Ele vai dar a ti, porque nós temos buscado, porque nós temos clamado, porque nós temos nos ajoelhado, porque nós temos nos humilhado, porque nós temos falado: ei Senhor, nós dependemos de ti, nós precisamos de ti. A recompensa vem do Senhor. E sabe qual é a recompensa maior? É um dia quando nós fecharmos os olhos e estarmos lá na glória e falar: ei Deus, obrigado pela salvação, obrigado Senhor, obrigado que quando eu orei o Senhor me ouvia, obrigado Senhor que quando eu clamei o Senhor estendia as tuas mãos e me abençoava, obrigado Senhor que quando eu estava aquela meia horinha de joelho, eu sei que o Senhor ouvia a minha oração, eu sei que o Senhor contemplava eu de joelhos, eu sei que o Senhor contemplava eu buscando a sua face. Amém? Na igreja, na sua casa, no seu quarto, aonde você buscar a Deus, Ele se revela a você. Amém? Jesus disse: olha, vai para o seu quarto, fecha a porta, fala em segredo com o seu pai, acabou. E o Deus vai te recompensar. Aquilo que você tem pedido, Deus vai te dar. E nesta noite, o que é que você veio buscar a Deus? Ah, Senhor, eu vim buscar renovo. Eu estou muito frio, papai. Eu preciso de um renovo espiritual. Ele te dá. Amém? Oh, papai, eu estou com falta de fé. A minha fé está pequena. Ele te dá fé. Ele aumenta a sua fé. Mas sabe uma coisa? Quando você pede fé, isso eu guardei quando eu me converti. As pregações do pastor, faz tempo, hein? Quando você pede fé para Deus, você está arrumando problema. Sabia? Eu aprendi isso há muitos anos e guardei no meu coração. Porque se você pede fé, você vai estar pedindo problema. Porque se você passar numa situação, aí Deus vai provar a tua fé. E aí você vai ter que passar. Né? Aí você tem que ser um servo aprovado. Né? Você foi aprovado, porque a minha fé eu coloquei no Senhor e eu depositei em Deus, e Deus me deu, né, a vitória. Senhor, eu estava com aquele problema, mas a minha fé eu depositei no Senhor e a recompensa chegou, porque eu te busquei, porque eu clamei, porque eu estive na tua presença. E aí sabe o que acontece? A minha fé foi aumentada, porque aquele milagre aconteceu na minha vida. A minha fé aumentou, irmão. A sua fé aumentou. Quando você vê algum irmão testemunhando aqui o problema dele e obteve vitória, a fé dele aumentou no Senhor. Amém? Aumentou. E aí vai edificando a igreja. E nós, quando passarmos por um problema, a nossa fé também vai ser provada. E nós vamos ser aprovados. Amém? Vamos ser servos aprovados. E a nossa fé, né? Aí Jesus falou: ei, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, pede para esse monte para sair daqui, ele vai para lá. Na verdade, aqui, Jesus estava mostrando, na verdade, são os problemas, né? Não que fisicamente. Se a pessoa tivesse fé, eu creio que aconteceria, né? Mas Jesus está querendo dizer os problemas. Os seus problemas são grandes. Igual essas montanhas, se você acreditar que Deus pode te ajudar a resolvê-los, você vai conseguir. Porque a sua fé está colocada no Deus de Israel. A sua fé está colocada no Senhor. Né? Imagina Moisés ali, com mais ou menos 3 milhões de pessoas, vamos passar no ar, e agora? Preciso de fé. Preciso de fé. E agora, Moisés? Vamos morrer. Nós vamos morrer. O pessoal do Egito está vindo aí, Faraó está vindo aí, nós vamos morrer, e aí? Aí ele vai com fé, ele busca Deus. Aí Deus fala: toca nas águas, e aquele mar se abre, né? Se abre para que o povo de Israel passasse, né, a pé enxuto, até chegar ao outro lado. Mas ele teve que crer, ele teve que ter fé para aquilo acontecer. Porque se ele não tivesse fé e tocasse nas árvores e não acontecesse nada, e aí? Aí ele falou: não, eu creio no Deus que está comigo, eu creio no Deus que mandou as 10 pragas. Esse Deus mandou tocar nas águas, é porque a saída está aqui. E se Deus mandou fazer isso, eu vou fazer. E assim Moisés fez, e aquele mar se abriu, e eles passaram. Ele acreditou que Deus era todo poderoso para abrir o mar vermelho, amém? Ele acreditou, e a sua fé, você acredita nesse Deus todo poderoso? Então, se você colocar diante de Deus o seu problema
e hoje, noite de oração, buscá-lo, você vai ter vitória. Amém? Se você acreditar, né, tomar posse da tua vitória, falar: Senhor, eu estou num problema difícil, mas a minha fé, papai, a minha fé, eu vou colocar em ação. Né? Nossa fé tem sido colocada em ação, às vezes ela vai ser colocada à prova. E como é que vai estar a minha fé e a sua fé? Na hora que um irmão ou uma pessoa pedir oração para você, ela pede porque ela confia que você é um crente fiel. Ela pede porque ela confia que você é um crente que está sempre na casa do Senhor. E aí a sua fé vai ser colocada à prova. Ô irmão, eu estou te chamando aqui, eu quero que você ore por mim. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor é um homem de oração, eu sei que o Senhor é um irmão que busca a Deus, que está na casa do Senhor. Aí o irmão vai ter que colocar a fé dele em ação. Eu vou orar, né? Eu vou orar, e você vai crer, né? A pessoa vai crendo do outro lado, e a sua fé vai, né, vai fazer que a ação. Aí você ora, e você é crente que Deus vai agir. Amém? Aí a pessoa olha assim e fala: eu creio, ô irmão Luiz, vem orar por mim, mas estou com um problema assim, mas eu creio que você é um homem de oração. Vai chegar para você e dizer: olha, vem orar aqui para mim. E você vai ter que orar. Eu disse: Ângela, vem orar aqui por mim, eu estou com um probleminha assim, sabe? Aí, mas sabe por que eles procuram nós? Porque nós somos de oração. Amém? Eles procuram nós porque eles sabem que nós temos uma intimidade com Deus. Amém? Eles nos procuram porque eles sabem que as nossas orações, quando nós pedimos a Deus e acreditando, Deus vai realizar. Amém? Eu vou contar um testemunho rapidinho. Eu lembro da minha prima, eu sempre passava lá e um dia ela estava lá com a coluna travada, já há uns dias. Aí o meu primo, o Marcos, né, de vez em quando ele vem para cá, né, quando ele consegue vir, ele mora lá no Conquista. Aí a mãe dele falou assim para mim: ô Zé, não precisa orar aqui para mim, eu estou com a coluna travada, a coluna assim, assim, assada. Colocando a nossa fé em ação, e colocando a nossa fé para ver, né, qual é a nossa atitude, qual é a nossa reação. Não, sabe o que você faz? Vai lá no médico, você vai lá no médico, passa lá na fila, o médico vai te atender, vai te passar um remédio, e você vai ficar curado da sua coluna, tudo bem? Não, peraí, filho, está pedindo oração? Você crê que Deus pode te curar? Eu creio, então vamos orar. E aí nós oramos, aí depois fica um bom tempinho sem passar lá, que nem sempre eu passo lá. Aí uma outra vez, outra oportunidade eu passei lá, aí a mãe dele falou: olha, depois daquela oração, a minha coluna destravou, não tem mais nada, tá a bênção. Amém? Mas é o que? É a nossa fé, é a nossa comunhão, é a nossa oração com Deus. E se nós tivermos a nossa fé alicerçada em Deus, nós vamos pedir, vamos ter fé que Deus vai resolver. Amém? Os nossos problemas e os problemas dos outros, né? Você também foi chamado para resolver o problema dos outros. Amém? Nós somos chamados também para resolver o problema dos outros. Porque quando a pessoa está numa situação dela recorre a mim, recorre a você, o problema dela está achando que nós, pela nossa oração, obviamente, que quem vai curar é Jesus, obviamente quem vai operar é Jesus, né? Mas eles esperam que nós venhamos abençoá-los. Amém? Deus abençoe. Pastor, você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Amém, amados? Vamos pôr a nossa fé em ação. Amém? Vai dar tudo certo. Amém? Então nós vamos orar, vamos buscar o Senhor. Você vai falar com Deus. Não esqueça do seu projeto de vida. Ora por ele, tá? Eu estou orando. Então ora por ele, você também, em nome de Jesus. E vamos estar orando pelo crescimento do nosso ministério. Tá? Pedindo ao Senhor que mande as pessoas, que o Espírito Santo nos use para comunicar o Evangelho. Lembra que nós falamos aqui no domingo que a igreja é o corpo de Cristo. Tá? O corpo de Cristo está refletindo a imagem de Jesus. Amém? Conforme o pregador falou na mensagem, você é um instrumento de Deus. Então, se precisar de oração, você ora. Ah, não, vou chamar o pastor. Não, ora você.
Amém? Se quiser chamar o pastor, amém. O pastor vai mesmo. Mas você tem autoridade para orar. Certo? Em nome de Jesus. Vamos tocar o dedo e vamos falar com eles. Amém? Olha, queridos, preste atenção. Já vocês sabiam a importância de você levar um folhetim para alguém. Tá? Sábado nós estávamos aqui, tinha 6 pessoas visitando, não, Luciano, você lembra? 5, 6 pessoas, né? E 2 pessoas eram um casal que estava aqui que veio através de um folheto. Né? O Luiz deu e ele veio, o casal veio aqui na igreja, veio conhecer a nossa igreja. Amém? Então é importante, onde você estiver, leva sempre um folhetinho com você, para você poder passar para alguém. Amém?